A gente já tem a imagem destruição do Estado do ministro, vamos ouvi-lo. Nós temos dois crimes, o artigo 359-L e 359-M do Código Penal, cujas penas chegam até 12 anos, e um deles cuida exatamente da hipótese de violência, grave ameaça para depor o governo legitimamente constituído e outro de restrições aos poderes constitucionais. Nos dias que antecederam a estes episódios inéditos na vida brasileira, houve uma preparação que se baseou nas responsabilidades constitucionais do governo do Distrito Federal. Houve, inclusive, reuniões bilaterais, à semelhança das reuniões que houve em relação à posse, em que o governo do Distrito Federal afirmou que a preparação, aquilo que lhe cabe, que é a garantia da ordem pública, estava adequada. Não obstante este entendimento, nós tivemos uma mudança de orientação administrativa ontem, em que o planejamento que não comportava a entrada de pessoas na esplanada foi alterado na última hora. Ainda assim, havia por parte do governo do Distrito Federal uma visão de que a situação estaria sob controle. O governador Ibanez, com toda certeza, ao efetuar um pedido de desculpas públicas ao chefe dos poderes da União, está reconhecendo que algo deu errado neste planejamento. E quero crer que o senhor governador vai apurar as responsabilidades em relação àqueles que não cumpriram seus deveres constitucionais. De nossa parte, nós organizamos o que nos cabia. A Polícia Federal não é uma polícia ostensiva, não é uma polícia de ordem pública, ela é a polícia judiciária. E eu determinei a convocação ontem da Força Nacional para que houvesse um complemento. A Força Nacional é um complemento à ação da polícia local. Este complemento foi feito, mas, infelizmente, por conta desta mudança de planejamento e omissões que serão apuradas, todas, esse complemento se revelou, obviamente, insuficiente diante da gravidade do que ocorreu. Terrorismo que ensejou as respostas possíveis a cada momento. A primeira, busca por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública do reforço do contingente do governo do Distrito Federal. Em segundo lugar, propusemos ao presidente da República, e ele acolheu, a decretação da intervenção federal na segurança pública, porque, obviamente, havia alguma anomalia que havia ensejado estes fatos. O governador Ibanez, com certeza, vai responder. Se alguém se omitiu, se alguém o enganou e por quê. Mas nós temos segurança que era de fato a intervenção federal, ela foi feita e já está sendo executada. O interventor federal na Secretaria de Segurança do Distrito Federal, secretário Ricardo Capelli, neste momento, ainda acompanhando as ações que estão ocorrendo nas proximidades da rodoviária. Depois desses dois momentos, o terceiro momento, a desocupação dos prédios dos três poderes da República, que já ocorreu, com danos gravíssimos,
ensejando inclusive a realização de prisões em flagrante. Neste momento, o ministro Padilha pode e a ministra Miriam podem transmitir os detalhes e está ocorrendo a perícia quanto aos danos realizados nos 3 poderes da República. Nós temos aproximadamente 200 pessoas presas em flagrante e as prisões em flagrante continuam, porque tecnicamente o flagrante ocorre durante o cometimento do crime ou logo após. Ou seja, as pessoas que estão sendo acompanhadas neste momento ainda estão à luz do Código de Processo Penal em situação de flagrância. Então nós não temos ainda o balanço final sobre prisões em flagrante. Prisões em flagrante continuarão a ser feitas nas próximas horas. Temos aproximadamente 40 ônibus apreendidos, porque esses ônibus são instrumentos de perpetração de crimes. Já identificamos todos os ônibus que se dirigiram a Brasília e todos os financiadores de tais ônibus. De modo que nós teremos, na sequência, alguns atos relativos a esta investigação, com novos pedidos de prisão preventiva, em face da gravidade do que foi efetuado. Concluo dizendo que nós estamos adotando nessa noite mais providências visando ao reforço da segurança da capital da República. Por uma articulação do ministro Padilha, do ministro Rui, da ministra Miriam, alguns governadores estão cedendo policiais militares que nós estamos, por ato meu, do Ministério da Justiça, mobilizando para fortalecerem a segurança do Distrito Federal a partir de amanhã e nos próximos dias. Porque, lamentavelmente, ainda há pessoas, nesse instante, na internet, falando em continuidade dos atos terroristas. E não conseguirão destruir a democracia brasileira. É preciso dizer isso cabalmente, com toda a firmeza e convicção. Além disso, acabei de reunir com um general e um almirante que exercem funções no Ministério da Defesa, e o interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, vai amanhã dirigir um expediente ao Ministério da Defesa pedindo também a cessão, em face da intervenção federal, de militares para poderem apoiar esse esforço de manutenção da ordem pública no Distrito Federal, sob comando do interventor. E há um entendimento quanto a isto. De modo, senhoras e senhores, que nós queremos nos solidarizar com os demais poderes da República. Ao longo do dia, falei com a ministra Rosa Weber, presidenta do Supremo, com o deputado Arthur Lira, com o senador Rodrigo Pacheco, com o senador Veneziano e, obviamente, com o presidente Lula. Lamentamos que um patrimônio do povo brasileiro, tombado inclusive pelo patrimônio histórico, tenha sido dilapidado de modo vil, e acentuamos que isto não se trata de continuidade do processo eleitoral. Isto é terrorismo, é golpismo. E nós temos certeza que a imensa maioria, se não todos os brasileiros e brasileiras, não querem a implantação deste tipo de espectro ou de trevas na vida brasileira. As providências, portanto, estão em curso. Amanhã pela manhã, e não tem hora para acabar. Inclusive, a minha permanência aqui no Ministério da Justiça irá até a hora da prática do último ato que eu determinei ao interventor federal e que está, nesse momento, executando esses atos, assim como também, obviamente, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal.
Nós lamentamos, nos solidarizamos, fazemos um apelo a cidadãos e cidadãs que eventualmente estejam nos seus estados com alguma posição extremista, que tenham bom senso, porque nós não vamos aceitar o caminho da criminalidade para fazer luta política no Brasil. Criminoso é tratado como criminoso. E as providências estão sendo tomadas e continuarão a ser tomadas nas próximas horas e nos próximos dias. Eu vou passar ao ministro Padilha para que ele possa fazer algum complemento e depois a ministra Miri, eventualmente nós abrimos perguntas às senhoras e aos senhores. Apenas reforçar a resposta imediata do presidente do Senado, do presidente da Câmara, de governadores e governadoras de todo o país, em repudiar os atos terroristas que nós vimos hoje, em apoiar a atitude determinada pelo presidente da República de decretar intervenção federal na área de segurança do GDF, restrita a essa área, a convocação imediata feita já pelo presidente do Senado para a sessão do Congresso Nacional amanhã, aquilo que estabelece a Constituição, ela vai tratar deste ato de intervenção. Dizer que ao longo de toda a tarde nós estivemos em contato com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o conjunto dos poderes, sempre foram muito firmes e cobrando, inclusive, por parte daqueles que são responsáveis em manter a segurança aqui em Brasília, de efetivo necessário para impedir os atos de terrorismo. Nós sabemos que a expectativa de quem organizou e financiou esse ato terrorista não é depredar, vandalizar o patrimônio público dessas instituições, do Congresso, da Suprema Corte, do Palácio do Planalto, mas a partir dessa invasão, desse ato de terrorismo, mobilizar outros atos, inclusive pelo país, que pudessem mobilizar um golpe que não reconhecesse o resultado eleitoral do país. Foram identificados ônibus que estavam saindo hoje à noite do interior do estado de São Paulo, de outros locais. Quero agradecer ao governador Caiado aqui de Goiás, que já mobilizou todo o bloqueio nas estradas para identificar esses ônibus que vinham se transportando para Brasília. Alguns deles, ônibus gratuitos sendo oferecidos, ou seja, como disse aqui o ministro Flávio Dino, o governo federal vai atrás de quem financia o terrorismo no nosso país e quem financiou essa tentativa de atacar não só o Palácio do Planalto, mas o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. A expectativa nossa que o presidente do Senado chegue aqui a Brasília amanhã no final da tarde. O presidente da Câmara chega aqui a Brasília no final da noite, aí na virada da madrugada. O presidente Lula já se colocou à disposição, já pousou aqui, já se colocou à disposição de recebê-los, conversar com o presidente das duas casas. Teve contato com eles durante a tarde toda, está à disposição para que a gente possa reafirmar esse ato de defesa do Estado Democrático de Direito do nosso país. Uma última informação: o presidente Lula, desde o começo, quando sinalizou que já vinha para Brasília, tem o desejo de visitar o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, o mais rápido possível. Eu estou recomendando ao presidente Lula que só aconteça depois que a perícia que está sendo feita no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, que é uma perícia criminal, para identificar provas digitais, imagens, além de registrar. Por isso foi convocado o TCU para acompanhar essa perícia, registrar todo o ataque ao patrimônio público, que isso só aconteça depois que essa perícia, além de registrar evidências, provas que são fundamentais para responsabilizar quem cometeu esses atos de terrorismo, mas que estabeleça a total segurança de que pessoas possam entrar nesses prédios, porque uma das coisas que foram identificadas no monitoramento que é feito desses atos terroristas é que vários deles tinham como intenção
poder colocar e deixar artefatos de bomba nesses prédios para que a gravidade desse ato pudesse afetar ainda mais pessoas. Então, nessa perícia, além de recolher provas para a responsabilidade criminal, identificar todo o ataque ao patrimônio público brasileiro, também está sendo feito o rastreamento de artefatos de bomba, porque isso foi monitorado como intenção de quem cometeu esses atos de ter uma destruição ainda maior dos nossos prédios públicos e afetar ainda mais possíveis vítimas humanas. Ficar aqui à disposição de vocês. Pessoal, nós vamos abrir agora para as perguntas. A gente, conforme combinado antes, temos aquela ordem dos jornalistas que vão começar. A gente pede para que os jornalistas... Bom, estamos acompanhando nesse momento a coletiva, a secretária da Casa Civil, Miriam Belchior, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, vão responder agora as perguntas dos repórteres. Já um apanhado feito pelo ministro Flávio Dino dá conta de 200 pessoas presas até agora, prisões essas feitas em flagrante, 40 ônibus apreendidos, um número não identificado de ônibus interceptados e que estavam seguindo para Brasília. Essas blitzes já foram feitas e o ministro Flávio Dino agora retoma respondendo as perguntas dos jornalistas. Vamos ouvi-lo. Iludido, foi enganado e essa apuração de responsabilidade vai ser feita. Em relação ao secretário Anderson, agora ele é ex-secretário e até porque houve a intervenção federal. Então, esse obstáculo ou esse eventual embaraço já foi removido pelos próprios fatos. Creio que o governador Ibanez vai responder sobre os fatos atinentes ao Distrito Federal. Não nos cabe julgar decisões administrativas dele. Mas, neste caso, não há dúvida que administrativamente não foi a melhor decisão, tanto é que o presidente da República resolveu fazer a intervenção federal. Passo agora para o Manuel Marçal Loteiro. Ministro, em relação... O governador gravou um vídeo rápido nas redes sociais, mas há respostas que, como o ministro destaca, precisam vir do governo do Distrito Federal, que não cabem necessariamente ao Ministério da Justiça. O ministro Múcio está reuniu nessa noite com os comandantes. Há uma diretriz do comandante-em-chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República, e claro que essa diretriz vai ser cumprida nas próximas horas, acerca desta condição de haver uma referência física, uma sede para estes atos, que não são atos, repito, de índole puramente políticas, não são atos de liberdade de expressão, são atos terroristas. O ministro Múcio, com certeza, vai anunciar as providências, mas faço questão de reiterar que as pessoas que participaram desses eventos, que neste momento ainda estão em flagrante, estejam onde estiverem, serão presas. Se estarão na frente do quartel, se estarão perto do quartel, se estarão ao lado do quartel, pouco importa, porque tecnicamente elas estão em flagrante. Elas acabaram de cometer crimes graves, cuja pena vai até 12 anos. Falando de um deles, o crime chamado golpe de Estado. Se nós colocarmos os crimes de dano, inclusive dano ao patrimônio histórico, se nós colocarmos as agressões físicas, nós estamos falando de penas que com certeza podem ultrapassar até 20 anos de reclusão. Então, é claro que as pessoas em situação de flagrante, a determinação dada por mim, as forças federais e pelo interventor federal na segurança do DF foi continuar, neste momento, a efetuar as prisões em flagrante, repito, estejam onde as pessoas estiverem, inclusive em frente ao quartel-general do Exército. Lucas Teixeira, do UOL. Boa noite, ministro. Ministro, o senhor falou um pouquinho de quem está financiando. Acredito que, como outros colegas que cobriram isso tudo, há pessoas que estão... Mais uma pergunta de jornalista. O áudio dos jornalistas não está completamente audível por causa da captação das caixas de som, mas
há ainda questões importantes que precisam ser respondidas. Eles falam sobre a identificação já de quem financia os ônibus, quem financia esses atos, mas isso não está claro ainda. Também não há detalhes sobre as pessoas que foram presas. Vamos ouvir o ministro mais uma vez, Flávio Dino, falando. Restabelecimento da ordem pública, já alcançado em larga medida. 2, as prisões em flagrante. 3, a apreensão dos ônibus, que, repito, são de perpetração de crime. 4, as investigações daqueles que são coautores ou partícipes do cometimento de crime. Quem financia crime criminoso é. Então, sim, nós já levantamos todos os ônibus, de onde vieram, quem pagou, temos a lista dos passageiros e vamos pedir as medidas cabíveis à Polícia Judiciária, leia-se Polícia Civil do DF, Polícia Federal, vai pedir todas as medidas judiciais para aqueles que não estão em flagrante, porque são duas situações técnicas diferentes. As pessoas que estão aqui, que invadiram, depredaram, etc., estão em flagrante, até neste momento, inclusive. A partir de amanhã, as pessoas que estão em outro estado e que financiaram, e que de algum momento instigaram, celebraram, incitaram, elas não estão mais em flagrante. Mas as medidas de polícia judiciária serão tomadas e serão todos identificados um a um. Porque isto nunca aconteceu na vida brasileira deste modo e não vai acontecer nunca mais. E esta é a forma pela qual nós vamos prevenir exatamente os financiadores. Isso já estava sendo feito antes. Lembro de decisão do Supremo sobre o estado do Mato Grosso, a investigação sobre aquele atentado à bomba do dia 24, já havia essa investigação e agora, naturalmente, é uma investigação muito maior, tendo em vista a gravidade que ocorreu aqui em Brasília. Pedro Teixeira, da CIE. Ministro, boa noite. A gente acompanhou nas redes sociais algumas imagens de policiais militares do Distrito Federal, não necessariamente atuando como deveriam no tamanho do que estava acontecendo. Existe alguma preocupação da atuação da PM do Distrito Federal? Já disse há pouco que o Exército vai ser feito um pedido pelo interventor Ricardo Capelli para que o Exército reforce a segurança do Distrito Federal. Ressaltou também que os presidentes do Senado e da Câmara voltam a Brasília nesta segunda-feira. Inequívoco e o qual nós não negamos, em que, infelizmente, houve uma confusão nacional entre deveres funcionais e preferências ideológicas. Ou seja, há, sim, objetivamente, preferências ideológicas nas instituições atrapalhando o cumprimento de deveres funcionais. E isto tem que ser dito com todas as letras, para que se compreenda os processos concretos que acontecem. O que gerou esta situação? Basta olhar que quando a Polícia Militar do Distrito Federal, com o contingente disponível da Força Nacional, entrou no terreno, efetivamente, em 1 hora a situação estava resolvida. Depois de 3 horas de desatino, a mostrar o quê? Que houve deficiência de planejamento e a mostrar que, infelizmente, mais uma vez, vimos essa infiltração perversa de ideologias exóticas, inaceitáveis, em instituições do Estado brasileiro. E isto explica essas cenas. E isto explica as providências que nós tomamos, inclusive da intervenção federal, para que exatamente haja o afastamento desses elementos e se coloque apenas a autoridade da lei. Essa é uma questão democrática fundamental, que não diz respeito ao governo liderado pelo presidente Lula, diz respeito à nação, interessa à nação, que todos os funcionários públicos, civis e militares cumpram seus deveres. Porque se não cumprem, acontece o que nós vimos. Por isto mesmo, nós estamos reagindo de acordo com a gravidade deste quadro que se produziu. Mais uma pergunta de jornalista nessa coletiva. Eles limitaram o número de questionamentos dos jornalistas até para que a coletiva não se estendesse ad eternum. Estão participando dessa coletiva o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e a Miriam Belchior, que é secretária executiva da Casa Civil. Os três
estão, nesse momento, aguardando o questionamento. E para responder mais uma pergunta de jornalista nessa coletiva, a primeira fala oficial, logo após, fala do governo, no caso, logo após os episódios deste domingo, que culminaram com a invasão do Congresso, do STF e também do Palácio do Planalto. Eu creio que o general Gonçalves Dias, que é o chefe do GSI, assim como o ministro Múcio, estão avaliando essa circunstância. De fato, a sua premissa está correta. Existe um contingente dedicado à proteção do Palácio, que é a sede da Presidência da República, e os fatos mostram que este contingente não atuou. E por que não atuou é realmente objeto de uma apuração que não se dá no Ministério da Justiça. Aí é uma apuração específica do GSI do Ministério da Defesa, e quero crer que essa apuração ocorrerá. Marisa Vanzeller, do Antagonista. Boa noite, ministro. Eu queria saber se o governo federal ele vai promover agora medidas ou apoiar medidas diretas contra o presidente do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Não há nenhum planejamento nessa direção, porque claro que isso dependerá das investigações que serão feitas pela Polícia Judiciária. O governador Ibanez, como disse, politicamente vai prestar os esclarecimentos que considerar cabíveis, e não há, por parte do governo federal, nenhum planejamento de qualquer ação em relação ao governador Ibanez. A ação que foi feita, já foi tomada, é esta da intervenção federal na segurança pública, e nós esperamos que isso seja suficiente. Esse é o planejamento inicial em relação ao governador Ibanez, de modo que não há nenhum ato, por exemplo, de afastamento do governador Ibanez, porque nós consideramos, e essa foi uma avaliação que eu fiz e comuniquei ao presidente da República, e obviamente ele concordou, que a intervenção restrita à segurança pública seria suficiente para o restabelecimento da paz social aqui no Distrito Federal. A gente passa agora para Marília Sena, da Jovem Pan. Ministro, boa noite. Desde o dia 3 de janeiro, o pessoal que está lá no QG estava planejando invadir esses prédios públicos. O senhor disse no Palácio do Buriti que, ao tomar posse, ia dar um jeito de tirar o pessoal da frente do QG. Não dá para ter parado esse problema um pouco antes de tudo acontecer? Não tinha uma providência para ser tomada antes dessa tragédia? A questão é que, naquela área especialmente, que circunda o quartel-general do Exército, há uma servidão militar, e isto significa dizer que o policiamento ali é feito pelo próprio Exército Brasileiro. Então havia, por parte do ministro Múcio, uma deliberação de retirada, e ele estava encaminhando o assunto. Havia, inclusive, informações a ele, e eu tenho conhecimento dessas informações, de que o acampamento neste final de semana seria encerrado, uma vez que ao longo dos dias, desses dias pretéritos, houve inclusive a desmontagem de barracas, de banheiros, enfim. Então o ministro Múcio estava atuando de acordo com esta visão a ele transmitida. Obviamente estamos diante de um fato novo, e com certeza ele deve tomar uma nova decisão nas próximas horas. Próxima pergunta do repórter Hugo Evaristo, da... A resposta do ministro Flávio Dino para a nossa repórter Marília Sena sobre as ações nos últimos dias para desmobilização dos acampamentos, ações essas que não levaram a uma conclusão, ou pelo menos a conclusão que se esperava, que era de fato a desmobilização, e que acabou culminando com esses episódios de hoje na Praça dos Três Poderes, com a invasão dos prédios e o confronto com a polícia. Ele disse que o ministro Múcio estava acompanhando, o ministro da Defesa estava acompanhando essa situação, mas que era de responsabilidade do Exército. Estão sendo lá apreendidos, vão ser periciados, uma vez, como disse, eles são instrumentos do cometimento de crime. As pessoas, na imensa maioria, estão sendo apresentadas na Polícia Civil do Distrito Federal. Num primeiro momento, é claro que uma parte vai ser deslocada para a Polícia Federal posteriormente, mas nesse momento a maioria dessas pessoas que já foram presas em flagrante estão sob a guarda da Polícia Civil do Distrito Federal. Em relação ao governador Ibanez, como disse,
Ele atuou conosco na diplomação, atuou conosco na posse, cumprindo um dever. Faço questão de lembrar, e repito, que a garantia da ordem pública em Brasília é responsabilidade do governo do Distrito Federal, inclusive, que recebe um fundo constitucional para isto, a aporte de recursos federais, para que as polícias sejam mantidas e cumpram esse papel em relação aos poderes federais. Eu não vejo, até o presente momento, que o governador Ibanez tenha ele próprio, de modo deliberado, se omitido. É mais provável que outros passaram informações erradas ao governador Ibanez e isso levaram a decisões erradas, como esta de abrir a esplanada, que se revelou uma decisão desastrosa, como nós vimos, e ele se baseou, obviamente, em informações erradas, e aí a apuração vai mostrar se esses foram erros, porque é errar humano, ou se foram omissões criminosas e conivências que levaram a que o governador tomasse decisões que se revelaram erradas. Então, é muito precoce para afirmar a responsabilidade jurídica do governador, e eu não faço juízos precipitados, eu faço juízo com base em fatos. Nós enxergamos omissão do aparato de segurança pública do Distrito Federal e a resposta jurídica foi exatamente a intervenção federal que foi processada. Agora a pergunta da repórter Raquel Lopes, da Folha de São Paulo. Vocês podem acionar as Forças Armadas para atuar na segurança do DF? E a queda do secretário de Segurança Pública, ela foi suficiente na sua visão? É claro que a Polícia Judiciária da União e do próprio Distrito Federal vai tomar providências em relação a esta situação das autoridades que comandam ou comandavam o sistema de segurança do Distrito Federal. E essas informações, óbvio, serão posteriormente divulgadas. Em relação especialmente à participação das Forças Armadas, foi uma informação a mim transmitida pelo ministro Múcio. Acabei, como disse, de fazer uma reunião com um general que comandam esse setor do Ministério da Defesa. Eles próprios já editaram as normas operacionais e amanhã o interventor federal na segurança pública do Distrito Federal vai fazer essa solicitação formal ao Ministério da Defesa para que haja, por exemplo, a garantia da plena integridade dos nossos servidores, dos prédios públicos aqui na esplanada. E isso é possível agora em face da intervenção federal, ou seja, temporariamente, em face desse decreto, que esperamos que o Congresso Nacional aprove amanhã, a segurança pública do Distrito Federal está sob comando federal, o que torna possível esta colaboração das Forças Armadas. Emílio Benck, Poder 360. Boa noite, ministro. Ministro, o senhor mencionou uma mudança de última hora no... A gente está ouvindo a coletiva do ministro da Justiça, Flávio Dino, detalhando as ações que vão ser promovidas, já estão sendo promovidas após os episódios deste domingo. Ele houve nesse momento o questionamento de mais uma repórter e, claro, a perspectiva agora é entender como serão os próximos dias. Por um órgão de imprensa, pelo Metrópolis, que eu não sei se está presente aqui, ontem por volta de 23 horas, creio eu li, para minha surpresa, que havia uma mudança de orientação. Imediatamente eu questionei hoje de manhã novamente, questionei por escrito, inclusive, por mensagem de WhatsApp, e disse, olha, isto não me parece correto. E houve a resposta de que estava tudo tranquilo, tudo sob controle, que todas as informações, e obviamente esse não é um juízo que me caiba, porque eu não tenho autoridade, quer dizer, agora eu tenho porque houve a intervenção federal, mas antes eu não tenho autoridade sobre o aparato de segurança do Distrito Federal, porque há autonomia federativa. E a informação que me foi dada hoje, a primeira vez, creio que por volta de 8h40 da manhã de hoje, domingo, quando eu questionei novamente, foi que estava tudo sob controle e que era possível sim manter esse trânsito de pessoas. Eu alertei seguidamente. Quando houve... esses questionamentos foram encaminhados do senhor secretário-chefe da Casa Civil, doutor Gustavo Rocha, e ao próprio governador. Inicialmente ao Gustavo, depois ao próprio governador. A primeira mensagem eu enviei ao Gustavo, e creio que ele respondeu nesse horário que eu estou mencionando aqui. E eu, repito, não tenho razão para presumir má fé da parte deles. Eu acho que realmente alguém
e este alguém tem que ser identificado, analisou mal ou prestou informações erradas ao governador, que levou a decisões erradas, decisões desastrosas, eu diria. E, portanto, nós fizemos este alerta. O que nós podíamos fazer foi, quando houve o início dos atos de violência, eu me desloquei imediatamente ao Ministério, olhei, ninguém me contou, eu vi, e foi o momento em que eu liguei ao presidente da República e sugeri a medida da intervenção federal, e ele aqueceu, e nós providenciamos o decreto, enfim, mas foi exatamente no momento em que nós vimos que havia uma assimetria escandalosa entre o tamanho da agressão e o contingente disponibilizado pelo Distrito Federal, que era absolutamente insuficiente em relação ao desafio ali posto. Então, basicamente, é esse o cronograma, e graças a Deus foi possível restabelecer a ordem pública sem que nós tivéssemos diretamente óbitos, porque poderíamos ter tido, e graças a Deus não tivemos. Pessoal, por uma questão de agenda dos compromissos do ministro, a gente vai passar agora para a última pergunta, que vai ser o repórter Breno Pires, da revista Piauí. Mais 3, para não desagradar os 2 aí que estavam. Mais 3. A gente já tem... Não, 3. Porque o presidente da República está chegando e me convocou. Me perdoe, tá? Pronto, mais 3. Já temos a lista dos inscritos, a gente vai seguir a ordem como combinado anteriormente. Ministro, aqui desse lado, né, o ministro da Piauí, não quero também tomar um pessoal, e do senhor, um episódio como esse de hoje, né, atos golpistas, de vandalismo, ele é também, de certa forma, um resultado de uma série de erros, né, encadeamento de erros que a gente vem vendo desde o período da eleição. Eu queria saber se na visão do senhor, o fato de que depois dos atos golpistas também, terroristas também, dia 12 de dezembro, a permissão dada pelas Forças Armadas e pelo governo do Distrito Federal para que continuassem acampados os manifestantes no QG, pode contribuir na visão do senhor para o que ocorreu hoje aqui no Brasil? Eu repito o que eu disse há alguns dias atrás. Esses acampamentos são incubadoras de terroristas. E os fatos, infelizmente, comprovaram que a frase era correta. Então, infelizmente, houve uma demora na resposta, e já expliquei as razões, ou seja, havia uma visão de um processo. Este processo, ao longo desta semana, vinha se revelando virtuoso, na medida que os atos de desmontagem estavam ocorrendo. Por exemplo, Belo Horizonte, a prefeitura desmontou, houve uma decisão do ministro Alexandre, outros acampamentos foram praticamente se esvaindo, nós chegamos a ter 45 mil pessoas acampadas, restavam 5 mil, então este caminho vinha se mostrando como possível. Houve um fato novo e, obviamente, agora quem comanda esta situação vai, com certeza, tomar as providências visando a solução definitiva dessa problemática. Mas a cúpula militar também deve ser investigada de uma maneira de ter permitido isso? Eu prefiro que a cúpula militar fale por ela própria. Eu creio que são órgãos diferentes e eu tenho respeito por todas as instituições e, com certeza, as Forças Armadas vão fazer as suas próprias avaliações, tirar as suas próprias conclusões e, obviamente, as medidas consideradas cabíveis lá. As providências de polícia judiciária estão sendo tomadas, como mencionei. No Twitter de Bolsonaro, agora... Pessoal, vamos respeitar a ordem, senão vai virar bagunça. Vamos respeitar a ordem aqui, que a gente está para respeito a todos os profissionais aqui. Alex Guzmão, da Band. Ministro, ainda nessa área da responsabilização, porque, por exemplo, ontem eu passei naquela avenida que fica em frente ao quartel-general do Exército e havia uma medida preventiva. Em cada extremidade, um ônibus imenso do Exército impedindo o acesso de veículos. Na esplanada, isso já relatou, não houve o mesmo cuidado e aconteceu o que a gente viu. Não é uma crise institucional, as instituições foram em sintonia, repudiam esse ataque criminoso. Pelo que o senhor viu, pode ser uma crise de autoridade, uma vez que o governador Ibanez Rocha, na sua interpretação, não teria agido de má fé, né? Poderia ter sido mal informado, uma crise de autoridade daí para baixo, e havendo essa possibilidade, isso poderia exigir, demandar do governo federal, ainda mais agora com a intervenção, alguma ação preventiva para corrigir esse possível problema na corporação?
Eu creio que essa crise de autoridade se manifestou por algumas horas na tarde desse domingo, isto é objetivo. Como o senhor mencionou, prontamente houve a resposta, inclusive do próprio Distrito Federal, dos três poderes, enfim, da sociedade. Essa crise está superada, os poderes estão funcionando, restabelecidos, não há nenhum impedimento ao funcionamento dos poderes. Amanhã os ministérios vão funcionar, o governo federal segue funcionando. Eu quero crer que essa intervenção federal é suficiente para debelar essa dificuldade. Mas faço questão de, mais uma vez, lembrar que nós temos um problema estrutural na sociedade, que alguns estão confundindo preferências eleitorais com cometimento de crime. E isto está por dentro de algumas instituições. Então, isto deve ser dito com toda a nitidez, para que toda a sociedade brasileira possa aquilatar o problema, que não está aqui ou ali. O que tinha para ser feito hoje foi feito e está sendo feito. Agora, nós temos um problema estrutural que vamos ter que juntos enfrentar para separar o joio do trigo. Uma coisa é preferência eleitoral, todo mundo tem direito. Usar a preferência eleitoral para se omitir, para prevaricar, para ser conivente com o crime, realmente não é compatível com a função de servidor público. Anderson Arcoverde, da Rede TV. Olha, Luiz. Eu vou insistir nessa questão da crise de autoridade. Você acha que essa crise, essa situação, pode também alcançar a Polícia Rodoviária Federal? Porque, afinal de contas, até pouco tempo se havia essa intervenção que tinha uma certa resistência da Polícia Rodoviária Federal. E hoje, nesse fim de semana, entraram vários ônibus. Não seria o caso de ter tido uma ação preventiva, nesse caso, evitar a chegada dos ônibus? E se esses ônibus forem identificados, os líderes têm alguma ação de arrendamento com relação a eles? Veja, muitos desses ônibus foram abordados. Eu tenho os relatos da abordagem a esses ônibus. Mas nós precisamos agir de acordo com a lei. Não há impedimento à pacífica. Então, imaginemos concretamente, um desses ônibus foi abordado em São Paulo. A documentação está regular. As pessoas que estão dentro estão regulares. Não há arma, não há drogas, não há nenhum crime. Não há base legal para você impedir que esse ônibus trafegue. É importante esclarecer isto, porque nós só podemos agir de acordo com a lei. E há pessoas nesse momento na internet perguntando por que os ônibus não foram barrados, porque nós não podemos presumir que eles estão transportando criminosos. Agora nós sabemos. Por quê? Porque as pessoas cometeram crimes. Mas nós não tínhamos como bloquear, de modo geral, ônibus, a não ser que houvesse alguma irregularidade. Sobre, especificamente, a Polícia Rodoviária, volto ao tema. Nós tivemos um momento muito difícil na vida brasileira. E há líderes políticos que devem ser cobrados em relação ao que aconteceu hoje no país. Há emulação política que levou a isto, a este desvario. E isto, infelizmente, infiltrou em instituições. Alguém tem alguma dúvida quanto a isto? Há instituições que foram, não totalmente, evidentemente, mas uma pequena parte, contaminados por essa ideia de vale tudo. E nós estamos exatamente nesta batalha de garantir a autoridade da lei. E acabei de ver uma pesquisa de opinião pública, realizada há pouco. 90% da sociedade brasileira repudia os atos que aconteceram hoje na esplanada dos ministérios. Então, quero crer que essa tragédia que aconteceu hoje, essa tentativa de golpe de Estado, servirá para unir a sociedade brasileira na proteção da lei, para isolar ainda mais os extremistas e para sinalizar que nós precisamos agir ainda de modo continuado, com firmeza. Que às vezes na crítica política é dito assim: o governo federal tem que pacificar o país. É tudo que nós queremos.
Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu juro que é tudo que nós queremos, a pacificação do país. Agora, como é que se pacifica o país nessas condições? Com pessoas querendo jogar bomba, dar tiro, invadir, depredar. Então, que fique claro que as nossas ações de força derivam da reação legítima e obrigatória contra aqueles que querem violar a lei e cometer crime. E nós queremos unir o país, sim, mas em torno da lei. Esse é o desafio que nós temos nesse momento. Senhores e senhoras, muito obrigado. Pode ser prorrogada essa lista? Eu não estava enxergando os símbolos. Organiza, eu respondo. Vamos fazer um ping. Coordena e faz um ping aí rapidinho. Um ping, vamos lá. E eu vou responder bem sinteticamente. Tá? Vai ser uma pergunta rapidinha, só uma questão. É só uma questão técnica, porque é o seguinte. A Constituição, na verdade, ela define que precisa haver uma consulta do Conselho de Defesa Nacional e Conselho da República, eu tremo muito. Conselho da República, antes de ser essa decreto, né? Eu queria saber se isso de fato aconteceu ou se não houve essa consulta. Eu examinei esse aspecto constitucional e não havia nenhuma condição de fazer nenhum tipo de consulta, como não é um ato essencial e nós estávamos diante de uma situação emergencial. Minha opinião constitucional, em relação à qual eu tenho absoluta convicção, havia algo maior do que a formalidade e o ato foi alcançado e haverá o controle pelo Congresso. Ou seja, o Congresso vai examinar e aí o Congresso, aprovando, que eu espero que ocorra, aí o ato está, digamos, perfeito, porque houve adição e aprovação. Felipe Frazão, Estadão. Bom, ministro, boa noite. É um pouco parecido com a dela, mas eu queria saber por que houve a opção do presidente somente pela intervenção na segurança, já que tem algumas sugestões também de GLO, decretar a garantia de lei da ordem, ou até do estado de defesa. Por que essa opção e se isso vai evoluir? Né? Exatamente porque há uma graduação, há uma proporcionalidade. A primeira resposta, proporcionalmente cabível, é a intervenção federal na segurança. Fizemos. Nós temos a GLO, nós temos o estado de defesa e temos o estado de sítio. Então, essa é a proporcionalidade constitucional. A medida mais leve é a intervenção federal restrita à segurança. Temos a GLO, o estado de defesa e o sítio. Poderemos chegar até o ápice, em tese sim, mas não será necessário. Eduardo Gayer, Agência Estado. Ministro, os manifestantes eram apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro em sua maioria. O ex-presidente é responsável ou responsável por isso que aconteceu? E se sim, de que forma ele pode ser responsabilizado por esses atos de hoje? Politicamente, é claro que na medida em que houve o que houve, ou seja, uma transição conflituosa, e que não houve um reconhecimento do resultado eleitoral, e pelo contrário, houve uma instigação, um assulamento para acreditar em esoterismos, em teses exóticas, estranhas, agressivas, é claro que a responsabilidade política é inequívoca. Responsabilidade jurídica, e obviamente, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, e não a mim, apurar. E aí dependeria da investigação mostrar alguma coisa que não está ainda evidente. Eu não vejo, nesse momento, qualquer elemento de responsabilização jurídica do ex-presidente da República. Poderá aparecer? Sim, poderá. Mas, nesse momento, não. Responsabilidade política, sim. Todos aqueles que querem polarizar, instigar a prática de crimes, extremismos, etc., são politicamente responsáveis por ação ou por omissão. Instigar... Flávio Dino, ele segue respondendo às últimas perguntas dos repórteres. Ele voltou a falar, Bia, vamos ouvir a última resposta dele aqui. E aí, na sequência, o comentário do Coronel Gerson e também o comentário do Fernão Lara Mesquita. Saber se há, de fato, uma posição absolutamente unificada no governo federal em relação ao tratamento que se deve dar a esses atos golpistas. Eu digo isso porque, primeiro, houve aquela manifestação do ministro da Defesa, José Múcio, no sentido de considerar os atos como manifestações democráticas, esses mesmos atos que pedem intervenção militar e que o senhor tem deixado muito claro que violam
a legislação e a Constituição. Depois a gente teve hoje nas redes sociais um almirante lotado no Ministério da Defesa, aparecendo, fazendo pose para as redes sociais, né, e participando dos atos, né? Além da questão aqui já mencionada anteriormente, da absoluta omissão da guarda presidencial, né, que deveria fazer a segurança do prédio do Palácio do Planalto. Então, há uma posição de fato única e generalizada no governo federal para tratar essas manifestações como elas devem ser tratadas, ministro? Nesse momento, sim. Doravante, sim. É claro que anteriormente havia nuances. A autoridade do presidente da República é uma só, cabe ao presidente da República dirigir a administração e dirimir naturais divergências que acontecem no âmbito da sua equipe. Tá, e perdemos o sinal da coletiva do ministro Flávio Dino, ele já está encaminhando para o encerramento. Recuperamos, não? Sim, há essa unidade e vamos continuar, tenho certeza, a partir de amanhã nessa absoluta unidade. Ministro, para encerrarmos então, Matheus Scavazini, da TV Record. Ministro, muitos vídeos foram compartilhados sobre a situação e em alguns deles policiais militares até tiravam fotos e conversavam com manifestantes tranquilamente enquanto tudo acontecia, principalmente no início da tarde. Ministro, muitos vídeos foram compartilhados sobre a situação e em alguns deles policiais militares até tiravam... A qualidade do sinal, infelizmente, está ruim nessa última pergunta. A gente vai recuperar e depois a gente traz aqui essa última resposta.